close till I get up. Time is Olá, esse é o PodPuts, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança, meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 12º episódio da segunda temporada do PodPuts e hoje temos um dev conosco. Mas primeiro está aqui comigo meu amigo Bruno Severo. Salve Bruno, tudo bem com você? Boa noite. Então, como o Heitor já citou, hoje sim nós vamos falar com alguém que vive de fazer programa. Está aqui com a gente também nosso amigo Marcelo Borges. Salve Marcelo, manda o salve. Salve galera, beleza? Bora começar aí mais um Node aí com os nossos amigos aí, que hoje tá demais. Ô louco meu. Amigos, abram o Windows, mas fechem as portas que está no ar mais um Node. Hoje estamos recebendo Rafael Domingues. Salve Rafael, tudo bem com você? Conta um pouco de você, o que você faz. Tudo bom? Bueno, vamos dizer assim, comecei essa vida louca de fazer programas desde novo, desde o ano 2000 em ponto, então, 2000 alguma coisa. E comecei passei por várias fases da programação, DOS, programação voltada para eventos, web, atualmente mais na orientação de objetos. Então, o que dá para falar? Fiz um pouco de cada coisa e hoje eu não tenho uma linguagem. Para mim é programação e depois a linguagem eu descubro na hora se for preciso trocar. Basicamente isso. Legal, Rafael. Eu gostaria de começar perguntando sobre um tema que a gente já falou aqui no PodPuts, é o Privacy by Design e o Privacy by Default. Eles são dois termos que estão na moda. No caso, o Privacy by Design, você pensa na privacidade ali desde a concepção do produto, e o Privacy by Default faz todas as configurações de segurança ativadas no máximo por padrão. Esses conceitos eles ganharam muita força por conta da LGPD também. Você, como dev, como tem visto isso na prática? Conta pra gente. Bom, eu atualmente, estou em emprego atual, eu trabalho na empresa a EY, que é uma das Big Four da parte de contabilidade, ou seja, ela está entre as 4 maiores do mundo, tem quase 300 mil funcionários, se não me engano, atualmente, e está em 150 e poucos países. E hoje eu trabalho em projeto alocado no cliente, que, o cliente, por questões contratuais ali, a gente não pode falar, inclusive já entra essa parte de segurança ali, do próprio contrato em si, mas é uma empresa bem grande e bem importante para o Brasil, assim, até. E também a questão de segurança ali é levada ao extremo. Assim. Então a gente, até para desenvolver, os acessos são bem pontuais, para não ter nenhum acesso a mais ou a menos. Inclusive, várias informações que a gente recebe para o teste já são embaralhadas para não ter esse perigo. Mas na prática do desenvolvimento, nesse caso, como são sistemas internos que atualmente eu desenvolvo, não chega a ter uma preocupação extravagante com essa parte da privacidade dos dados, porque ela é consumida internamente. Então, isso é gerido pela própria empresa. Então, assim, na prática, hoje, como dev, eu não estou precisando eu desenvolver nada específico nessa parte, para falar a verdade. Hein, Rafa? Oi. Aproveitando que tu está citando aí como dev, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, só para curioso. Tu faz programas Vai lá. completo ou só compila?
E quanto que tá a hora da programação? Programas completos faz um bom tempo que não, que não chego a fazer assim, do início ao fim. Inclusive foi antes de eu ter entrado para a Corsan, que, abre parênteses, eu fiquei de 2009 até a metade de 2021 meio que fora da parte de programação. Até foi onde conheci o Bruno, ali nesse meio tempo. Então, assim, antes da Corsan que eu cheguei a fazer programas completos, inclusive como empresa, junto com outros colegas na época. Hoje, eu tenho pego os temas já encaminhados e com uma certa complexidade, tanto nessa empresa que eu estou agora, quanto na anterior. Inclusive a parte de frameworks, eu hoje posso dizer que tenho uma experiência praticamente zero, porque todos os projetos que eu pego costumam ser legados, ou seja, foram feitos conforme a vontade dos programadores da época, então é o que a maioria dos programadores não quer fazer, inclusive. É o refúgio dos programadores modernos. Esses programas completos geralmente eram feitos aí na época de locadora, que você fazia o sisteminha lá pro cara, né? Hoje em dia já é tudo modulado, você aproveita muita É, coisa, né? E você falou um tema legal aí de frameworks. Frameworks eles ajudam muito aí pro desenvolvedor, né? Já tem todo preparado para você começa a digitar o código, ele já completa. Mas aqui a gente puxa para o lado da tecnologia e segurança, e tem um outro lado de frameworks, uhum, que seria aí para o desenvolvimento seguro. E nesse sentido, tem alguns frameworks como o ASP Top 10, o SANS 25, entre outros. Em relação ao uhum. mercado, como que você vê a relevância desses frameworks? Eles são exigidos ou é mais teoria? Bom, depende muito da vaga, como é procurado. Claro, quem tem já experiência, já tem em frameworks, tem uma certa facilidade em ter vagas já pré-prontas. De já pedirem, porque seguido pedem framework tal, porque eles sabem que sempre vai ter alguém que se qualificou para aquele framework, para aquela linguagem naquele framework. No caso, tu E aí trabalha quem com não, algum, Rafa? não é legado. Inclusive, de certa forma, isso é um pouco do diferencial que eu pude aplicar. Ou seja, por eu não estar fixado em um framework específico, e sim em aprender toda a lógica do projeto e já sair programando, assim, já normalmente logo de imediato, aí eu tive esse diferencial de poder pegar o que normalmente a maioria dos programadores realmente não querem. Que eles querem assim, eu aprendi o framework tal, então ele quer uma vaga naquele framework, para ele incrementar a carreira dele naquele framework. E essa empresa que, que a gente presta o serviço, essa terceira, ela tem muito tema que foi feito sem nenhum framework padrão. Sim. Então, exige programadores mais versáteis. Menos específicos de área, mas mais versáteis para trabalhar. Pelo que eu entendi do que tu tá falando, tu faz a parte de back-end. Ai, meu Deus. Back-end. Back-end. Sim, principalmente back-end. Na equipe que eu estou hoje, esse projeto ele é um pouco menor o escopo, então é eu e mais 2 devs. Então, entre os três são focados para back-end. Eu, como tive uma época anterior, que eu também ataquei na parte de front, nessa empresa que eu tinha construído com outros 3 colegas e outras, aí acaba que hoje eu sou um pouco mais experiente do que eles para fazer isso. Então,
Fico meio que um full stack que não vai tão bem no front, mas quebra um galho. E, cara, eu tava vendo você falando aí sobre a versatilidade e trouxe uma questão, né, que eu queria saber o seguinte. Você falou muito, Uhum. eu gosto de programar, foi o pedacinho que eu tava ouvindo, prestando atenção, né? O programa e a linguagem Exato. é consequência. Então, não sei se você concorda com o que eu penso. Eu falo, gente, quando eu vou dar aula de programação, alguma coisa Uhum. assim, eu falo, aprendam a lógica de programação bem aprendida, porque você entendendo a lógica, você entendendo alguns macetes de programação, depois a linguagem ela é transparente. Porque é como eu até uso para eles o Uhum. conceito de. Para quem ainda não tem muita ideia de que é linguagem de computação, eu uso o conceito de vida. Uhum. Cadeira. Você entende qual é a finalidade de uma cadeira, certo? Mas se eu falar chair, você pode não entender que chair é cadeira em inglês. Mas se você é Uhum. um americano verem a cadeira, vocês entendem a funcionalidade. Então, depois, entender o que você quer fazer, depois é só aprender como fala na linguagem correta. É uma explicação muito fora da realidade ou tá legal? Eu vou te dizer que para mim é bem isso mesmo. Até pelo seguinte, como eu entrei numa época mais antiga, tem conceitos mesmo de estrutura de dados, que nem fila, pilha, grafos, etc, etc. São estruturas que eu vejo assim, hoje os alunos que começam hoje na parte de informática, eles entendem como funciona. Na minha época, o professor dizia, ó, ele funciona dessa forma. Agora eu quero que você construa um método para inserir, para listar, para percorrer, para não sei o quê. E a gente tinha que quebrar a cabeça para criar a estrutura na linguagem, inclusive. Até, inclusive, parte de fazer criptografia também, código para criptografia. A gente chegou a ter aulas e trabalho sobre isso, compactação, então, sim, era bem baixo nível. Até. Tu diz na época que tu começou. No que? Lá na época do Abaco? Quase isso. Não, o Abaco a gente já ganhava ele montado. Sim, no ano anterior tu tinha que montar. Eu lembro quando o meu professor falava sobre as preocupações que a gente não tem hoje, que era contar espaço de memória Aham. no programa. Não, eu vou te dizer falando de memória, eu me lembro quando a gente começou assim no programa para nem estruturas, nem grafos ou árvores, tu não tinha como definir antes o tamanho exato, porque tu era obrigado a tu alocar a memória que tu ia usar depois e se livrar dela. E eu me lembro que era divertido porque isso foi em 2001 e o XP ainda não era popular, era o 98 que mandava ainda naquela época. O XP era para quem tinha máquina boa e dinheiro ainda. E o XP tem uma coisa legal, ele não gerenciava bem a alocação de memória, ou seja, se tu errasse, tu poderia bagunçar todo o sistema operacional porque ele deixava tu alocar qualquer coisa e modificar qualquer coisa. Então, a primeira coisa que o professor falou quando a gente começou nessa matéria foi: preparem-se para começar a formatar o computador de vocês com frequência, porque vão precisar. O programa dava pau no XP, então. Não, no 98 era pior. Sério. Não, eu lembro E, do 98. Plug and play, eu amei a tal do plug and play na vida. Só E. pra referência, tinha o ME aí no meio dessa conversa de vocês. Não o EME não existiu. O EME Não não existiu. existiu, por favor. Não existiu. O EME, eu vou te dizer, a experiência que eu tive foi... Eu ia iniciar uma bolsa, até na época, voluntária. Eu sei que fui eu e um colega para conhecer, para ver como é que ia ser, e o computador da pessoa era o Windows ME. A gente ficou uma tarde, deu problema em tudo, 20 tela azul, e nunca mais eu quis olhar para a cara do ME. Claro, sabe que a sigla ME significava muito encrenca. Assim como não existiu o 8.
né? Do XP foi pro 7 pro 10. E pro 10, é. E agora nós estamos esperando o 12, né? Vamos pular o 11. Eu tô com um probleminha no meu 11, na minha estação de trabalho, mas eu tô com preguiça de resolver. E uma última pergunta nessa mesma linha. Uhum. Você também, quando você acha que é o momento de, como programador, de você passar para uma nova linguagem? Porque você, né, em algum momento você tem que falar, olha, cheguei agora, tá na hora de eu começar a aprender Uhum. uma nova linguagem para ser um profissional multifacetado, igual você se mostrou. Né? Eu fiz uma Uhum. linguagem, fiz outra. Então, como a gente faz? Qual é o Tá. melhor momento? Eu vou dizer assim, mais ou menos o meu histórico de linguagens. Eu comecei aprendendo C em modo DOS, foi a língua mãe de todas as outras para mim. Ainda dentro do técnico e até no primeiro estágio, Delphi, que era orientada para eventos. Fiz Delphi. Sim, o Delphi. Delphi foi clássico, Mas o né? Delphi era muito bom na época. Gostava do Delphi. E ainda tá pagando bem, cara. Ainda tá pagando bem. Tem pouco. Sim, o Delphi. Mas o ruim daqui a pouco é para conseguir também. Eu acho um mercado muito restrito. É que nem COBOL. Paga muito bem, mas é bem restrito. Não, COBOL hoje em dia tu tem que ter 60 anos no mínimo para programar. Tá, no técnico a gente aprendeu COBOL e Clipper. Então, tô quase lá. Tá perto. Aí, o primeiro trabalho que eu peguei, inclusive, foi em Visual Basic 6. E era para transformar um sistema inteiro de Clipper para Visual Basic 6. Ou seja, algo de ruim para pior. E que nem essa questão que tu falou de aprender, não sabia nada de Visual Basic 6. No primeiro dia eu olhei o sistema, tá, aqui já segue baile. Depois eu fui para o PHP, que isso foi meados de 2007 a 2009, estava bem alta. Cheguei a fazer bastante coisa em PHP até ficar 12 anos meio que afastado da área. Quando voltei, eu tive um problema logo de imediato, que foi, eu botava meu currículo, me inscrevia para a vaga e para mim falavam assim, não, tu tá desatualizado, tu vai ter que voltar a estudar e depois tu volta aqui. E eu sabia que se eu, independente da linguagem, eu poderia ir e já ter uma produtividade em pouco tempo. No meu caso, eu voltei para uma empresa que eu já tinha trabalhado, que sabia que já tinham até me sondado antes. Aí lá eu peguei para programar em Java. Inclusive foi a mesma que era de Clipper para VB6. Aí estavam quase terminando de VB6 para Java. E no meu caso hoje eu já entro como programador Java, que é o que eu hoje trabalho na empresa atual. Mas para mudar de linguagem, eu sou muito para aprender, tem que ter uma motivação. Sinceramente, eu já tentei para aprender Java antes disso e não tinha uma motivação para querer estudar. Enfim, querer fazer algo além. Isso, assim como eu tenho outras pessoas que têm uma mentalidade parecida, não é todo mundo. Mas eu viria muito o que o mercado está pedindo mais. Então, primeiro, saber que nem hoje, Java é o que está em alta. Então, aprender Java bem. E se puder, aprender uma língua um pouco mais específica que esteja pagando bem. Ou melhor, muito bem. Eu, sinceramente, eu seguiria essa linha de tentar ter. Porque uma te garante emprego sempre, que hoje, graças a Deus, o mercado está muito bem aquecido para quem é programador. Não tem mais uma briga de empresas querendo que tu trabalhe para elas do que tu procurando emprego. E essas linguagens mais específicas, lembro que quando tá voltando para a área, tinha algumas linguagens bem, acho que era linguagem Go, linguagem
E tinha outras, assim, não me lembro agora os nomes, não vou. Se eu ficar falando, eu vou falar bobagem e o pessoal vai escutar e depois vai ter um monte de hater falando que. Os haters estão controlados. E essa empresa te trata como objeto hoje? Não, eu até me impressionei, assim, eu sabia que o mercado estava aquecido, mas eu cheguei a me apavorar positivamente, porque eu não me candidatei à vaga. Eles me acharam no LinkedIn, mandaram mensagem, a recrutadora ficou mais interessada em me vender a empresa para que eu fosse trabalhar do que querer saber o que eu poderia ou não fazer. Até porque, como eles abriram um projeto grande, realmente abriu muitas vagas, então ajudou nessa parte. Ô, Rafael, seguindo aí nas linguagens que Sim. você estava falando, Hum, para quem é de segurança, geralmente a gente acaba caindo no Python. Tem uma outra linguagem que sim. é muito útil, que é o Ruby. É muita coisa do Metasploit, é escrito em Uhum, Ruby. Vale a pena conhecer para quem quer customizar algum exploit, alguma coisa desse tipo. Tem também muita gente que estuda PowerShell, que dá para fazer bastante coisa em relação à segurança. sim. Tem essa tendência recente que você citou aí do Go. Eu estava até vendo um projeto da DSEC que é para fazer uma C2 Stealth em Go. Ele é da Bypass nas soluções de Uhum. segurança, é bem legal. Até comecei a fazer lá com eles. Mas assim, para quem trabalha com dev mesmo, eu realmente vejo muita vaga de Java, até fora do Brasil. É isso mesmo? Você já É, recebeu alguma proposta de fora? Como que é? de fora ainda não. Eu até hoje tenho uma ideia de num futuro não tão distante, já a médio prazo, de tentar uma carreira também para trabalhar ou para alguma empresa da Europa ou dos Estados Unidos, que seriam assim, as que a diferença monetária entre o real e o real e o dólar é bem significativa. Ou seja, no Brasil a gente ganha bem em real e para eles pagam um valor relativamente baixo na moeda deles. Hoje o meu empecilho talvez maior seria ter um domínio um pouco, principalmente do inglês, que eu tenho nível, considero assim, intermediário, consigo entender, consigo me comunicar basicamente, mas não ao nível de poder ter uma conversa mais complexa ainda. Que até o meu inglês foi, diga-se de passagem, foi bem testado quando eu tive que ligar para o suporte técnico dessa empresa que eu tô. Como ela atende em vários países, o N2 caiu para me atender na Índia. E vou te dizer, eu achava que quando eu via aqueles seriados que botavam assim bem caricato os indianos falando inglês, eu descobri que eles até são os seriados estavam sendo legais, é muito pior de entender eles. Verdade. Ah, desculpa interromper, Rafa, mas, Ah, não, mas não cara, vai. é incrível. Assim, ó, É, o inglês que a gente aprende é o inglês americano. Ele tem o aham. sotaque do americano. Vamos lá, tu aprende um pouco de inglês britânico, o sotaque britânico. Agora, quando pega o sotaque dos caras lá da Índia, como dificulta o É. entendimento? Não que os Não, caras e estejam eles falando não. errado, é a gente que é mal acostumado a ouvir também. Não, mas vou te dizer, eles também não têm muita vontade que tu entenda eles. Porque eles não fazem a mínima vontade de falar. Eles falam rápido, com sotaque carregado, e pelo menos assim, não. Eu entendi algumas coisas, consegui aí. Chegou num ponto que chegou assim, quando complicou mais ainda, ele botou no Google Translator ali para falar em espanhol. Eita. Mas pelo menos sim, o espanhol vai tranquilo para entender. Mas, e no final ele não resolveu o problema. Eu mesmo tentando falar para ele que era só ele matar a sessão, que no caso era tava num computador, aqui a gente usa um computador remoto. Como ele ficou alocado no cliente, fico com a imagem do cliente e uso a minha estação da UI remotamente só. Então era só matar a sessão, mas
Mas foi só para treinar o inglês ali. E voltando ali, Ruby e Python, eu já vi alguma coisa, infelizmente nunca tive uma oportunidade de trabalhar com elas, mas eu sei que são linguagens. Ruby eu tinha visto. A primeira vez que eu vi, acho que ela ainda estava no início, acho que ainda foi em meados de 2000 e... Acho que foi antes da Corsair até, meados de 2009 talvez, ou pouca coisa depois. Mas é uma linguagem de... Me lembro de ser bem elogiada pela orientação a objetos, ser mais natural e bem enraizada nela. E Rafael, eu queria trazer bom, acho que um outro ponto aqui, que para quem é desenvolvedor acaba tendo que fazer a revisão do código para confirmar ali que tem um mínimo de qualidade, né? Tem bastante ferramenta que faz isso de forma automática, pega bastante coisa. A própria WASP que a gente citou, ela disponibiliza uma lista dessas ferramentas. Algumas são open source, ajuda bastante, né? Essa lista da WASP, inclusive, tem mais de 100 ferramentas. Aí fala lá qual tipo de licença, plataforma, para qual linguagem que é. Aí tem alguma ferramenta desse tipo que você goste, que você use, que você recomenda? Tem alguma dica? Fala aí pra gente. hoje a gente tem usado o JUnit, que é para teste unitário, que seria para validar que ele vai rodar na execução para verificar se está consistente o processamento de dados, ou seja, ele vai ter as entradas para validar com as saídas corretas ali. Enfim, é algo que ajuda muito, principalmente em alterações futuras, porque quando a gente está programando, a gente vai testar o natural, todos os casos que a gente consiga pensar possíveis. Mas depois, no futuro, alguém que vai alterar, ou nós mesmos, é comum de tu mexer em algo que já estava consolidado por um equívoco ou para corrigir uma outra questão. Então, ferramenta que tem, nesse caso que a gente usa ali, o JUnit, ele é importante para isso. Se eu deixar inconsistente, ele não vai deixar o programa concluir, ele não vai terminar de compilar. Ele vai dar o erro e vai informar aonde que caiu, em qual teste que deu inconsistente, em quais testes. E aqui também nos projetos tem uma outra ferramenta que eles usam, até a gente estava verificando hoje, que aqui é o Checkmarks, que ele pega todas as possíveis falhas de segurança, como SQL injection, vulnerabilidades. Então nosso projeto é rodado no servidor e é feito toda essa análise para ver entre gravidade leve, média ou alta. As altas, em especial, é a que nós não podemos deixar passar. Quando acha alguma coisa, você leva bronca? Como é que é? Não, nesse caso, sim, teve hoje a arquiteta da empresa terceirizada até viu e chamou a atenção e devolveu todos os cards que tinham no Gira para voltar em execução para verificar por que estava dando falha de segurança em 10 itens a nível alto. E nesse caso era uma falha, não chegava a ser assim, uma falha de segurança, era um falso positivo. A gente demorou um pouquinho, a gente se reuniu como equipe para avaliar e descobrir por que deu aquele problema. Porque, inclusive, era num trecho de código que não tinha sido feita uma alteração em si,
Mas já era um falso positivo que já tinha sido verificado e reportado para não ir. Mas o colega que mexeu em outras partes, ele mexeu na indentação e esse programa acabou achando que, como não bateu caractere por caractere ali, ele reportou de novo a falha de segurança, nesse caso. Mas como para ir para a produção não é logo em seguida, a gente aqui manda para o ambiente de desenvolvimento e de teste após a parte local. No teste, aí o QA da nossa equipe é que vai verificar e mandar para a validação do cliente. Só depois disso que é homologado, para depois ser enviado para o ambiente de produção. Então, tem várias etapas de segurança antes de chegar na parte final. Então, esses testes e mais toda essa equipe por trás para verificar a qualidade é algo importante. E como essa questão caiu ainda na primeira fase, foi, dá para dizer assim, tranquilo, porque a gente conseguiu já verificar e até retornar que não foi um erro nosso, assim, não, foi mais um equívoco. Então, não, na empresa que eu estou hoje, não chega a ser um problema grave, porque é filtrado antes e devolvido antes de qualquer problema. Na empresa que estava anterior, ela era menor, então essas falhas poderiam ser mais graves, porque o próprio desenvolvedor era quem publicava na produção. Então praticamente não tinha filtro. Nesse ponto, sim, era pouca coisa. A gente tinha só o maquiar, que não tinha como fazer todos os testes, então ali dava mais problema. Hein, Rafa? Inclusive Oi. Nessa questão que tu tá falando, eu já vi algumas vezes a parte de QA sempre reclamando que a maior parte dos dev às vezes não roda bem o teste unitário, ou não faz mesmo porque não quer, ou quando roda pela metade. E aí sempre tem aquela questão que o QA, quando acha falha, que devolve essa falha pro dev, o cara não gosta, o cara não aceita muito bem que o código dele tá com falha. E como é que é a visão do dev quando vem aquela listinha do QA? Tu olha assim e diz assim, putz, de novo. Então, quando é pertinente, ou até para mim, pelo menos, é tranquilo de ver e reconhecer, não, realmente, aqui eu errei, não percebi essa falha, tá ok. O que às vezes dá assim esse mal-estar é quando são questões, às vezes, de conceitos, assim, que não é uma falha, às vezes é um conceito de, eu acho que ficaria melhor se fosse de tal forma. E nem sempre a visão bate e a gente concorda diretamente com isso. Claro que é maturidade parar e conversar e convergir as ideias. Mas quando vem muita coisa, é meio frustrante. Mas eu acho Não, que isso é inerente do ser humano, né, cara? Tipo, é. a questão não é técnica, é a convivência entre seres humanos. A gente pensa uma coisa, eu acho que um caminho é melhor, você acha que o outro é melhor, e a gente decide argumentar, para não se dizer engalfinhar, para convencer o outro a seguir o nosso caminho. Aham. Eu vou te dizer, nas dailies que a gente tem uma daily da equipe de manhã e uma daily com a equipe mais o pessoal da empresa terceira para verificar os pontos, o andamento. E eu vou te dizer que às vezes é bem complicado, até porque a arquiteta atual, ela é uma boa pessoa, ela passa muito bem o conhecimento,
ela entende muito, mas em contrapartida ela é, enfim, não é só exigente, mas ela chega ao ponto de ser, ela aqui no sul a gente diz que a pessoa é Caxias, ou seria o equivalente a Cri-Cri, ou assim. Intransigente? Não, até intransigente não, mas vou dar um exemplo. O que ele quer dizer assim, ó, é Tem, uma pessoa muito focada, que vai ao limite do profissionalismo. vai além, vai nos detalhes, na minúcia para cobrar. Ah, Sim. sim. E... Um, ex- Não, pode eu, continuar. não, eu vou dar um exemplo de uma das tarefas que eu tinha puxado, que é um componente que em JavaScript seria para marcar pontos e nomenclaturas numa imagem, que tanto ponto quanto nomenclatura tu pode arrastar. Atualmente, esse componente ele está com falha. Ele, desde 2020, teve alguma atualização de navegador que ele parou de funcionar. E foi aberto um card primeiro para analisar, para verificar se vale a pena corrigir esse componente ou se vale a pena um terceiro componente ou fazer um componente próprio para o projeto. E nessa parte a gente chamou a equipe de System Team, pega assim a parte mais especializada para trocar uma ideia. E até o tech lead de lá chegou a me falar, não, como tem a questão de segurança que vai ser pego depois, um componente terceirizado não é uma boa. De um jeito ou de outro, a gente vai ter que fazer do zero componente. Ok, nem prestei, a princípio nem parei para procurar um componente terceiro. Melhor, até procurei, mas era específico, então foi difícil de encontrar algo que desse para usar, tivesse a compatibilidade. Trouxe para ela na daily, enviei para análise técnica e descrevi o que foi passado, o que foi conversado. E ela disse, não, não era o que a gente tinha combinado nesse card. Eu quero que seja listado componentes de terceiros que possam ser usados. Mesmo que isso, pela análise técnica, não fosse uma solução viável. Nesse nível, às vezes, que ocorre. Aí entendi. Agora, não tem uma pessoa, tipo assim, quando a gente tem essas divergências, que não deveria ter um líder de projeto, alguma coisa assim que. Tem o Olha, Agile Master. eu tenho a ideia A, ele tem a ideia B, a gente segue por qual caminho? E aí, não tem uma pessoa para facilitar essa discussão, não? Não, tem. No nosso caso, na equipe tem o Agile Master que é o que cuida dessas divergências para negociar, inclusive, com a equipe, o tempo de card, junto com o cliente também. E, na medida do possível, balizar essa parte e que o AM, o Agile Master, a função não seria ser um chefe, sim um facilitador. Ele, de certa forma, serve a equipe ao invés de mandar na equipe. É uma função de Então, PO. que tem o PO do cliente, no nosso caso ali, mas o AM, ele tira todas as travas que tiver para o time poder só trabalhar, não parar tudo para verificar uma permissão, um acesso, ou falar, ou descobrir com quem que tem que falar para resolver tal questão. Então, ele é uma espécie de facilitador do nosso trabalho. E, claro, atua como líder de qualquer forma, que também faz parte dele cobrar e verificar o andamento do time. Ele é quem responde por essa parte. Rafael, aquela parte de código seguro que você estava falando, ela é muito interessante, até para quem quer aprender sobre isso. Tem alguns sites, né? A gente já falou aqui até do Explaining, do Application.security.
eles permitem testar, Uhum. validar muita coisa na prática. Você aprende ali o que deve ser feito, consegue mitigar os problemas, evitar erros, é bem legal. Quer saber o que você Uhum. acha desse tipo de iniciativa? Tem algum outro site bacana que você recomenda? Fala aí pra gente. Até site que eu recomendo, até eu não tenho nada em específico, mas eu, da parte assim de segurança é extremamente válido, porque uns frameworks ajudou um pouco a padronizar a parte de segurança. Eu vou te dizer assim, quando eu programava em PHP, muita coisa era feita pela própria equipe. E o mais comum eram falhas extremamente amadoras em muitos sites e sistemas, em que poderia botar uma SQL injection num campo de formulário e acessar o sistema. Assim. Então, esses sites e as ferramentas prontas, inclusive, ajudaram muito, porque tira muito da carga do programador de ter que pensar em todas as hipóteses possíveis de segurança. Até porque, eventualmente, tem hipóteses que são muito específicas, sim, para serem feitas. É verdade. Que eu já passei por algo parecido, também nessa mesma época, me lembro a integração com cartões, com Visa, Master, American Express, assim, essa parte de e-commerce, estava meio que engatinhando. Então, tu tinha que descobrir como é que pegar os manuais das operadoras, como é que tu consumia o serviço, como é que tu voltava, como é que... Não é que nem hoje que já tem... Tu não perde tempo mais com isso. Tem N ferramentas no mercado que fazem isso perfeitamente. Sim, hoje tu pega a API, tu bota ali e tá pronto. Tá, exato. E tudo que é questão de segurança já foi pensada por várias pessoas antes de chegar na tua mão. Mas eu me lembro mesmo de ter feito essa integração e pensado em várias hipóteses, tudo. E aquilo era algo tão... Estava tão marcante, assim, de não ter uma falha de segurança, que, sem mentira nenhuma, parece exagero. Mas eu me lembro que eu cheguei a sonhar testando e descobrir uma forma um tanto quanto estranha de como burlar a programação e depois verifiquei e realmente teria falha. Então, qualquer coisa que já foi feito por várias pessoas, homologado e testado, e que possa testar essa parte, hoje em dia é fundamental. Porque se tu não tiver isso e fizer de forma amadora, vai ter um monte de pessoas, várias pessoas que já vão estar prontas para ir nessas brechas de segurança. Então, é bem importante mesmo. Rafael, eu queria voltar E, num ponto que você tinha comentado do mercado tá aquecido, né? Você falou que tá isso. aquecido. Para quem está ouvindo a gente, tem bastante vaga mesmo? Quais que são os skills exigidos? Queria que você contasse para a gente o que que a pessoa precisa para conseguir um lugarzinho aí nesse mundo de dev, além de criar o repositório, claro, né? Uhum. Vou te dizer assim, hoje em dia, o que mais que tu, por exemplo, saber várias linguagens de programação seria tu focar no que tu quer fazer. Por exemplo, eu vou programar em Java back-end. Aprender bem Java, aprender bem as ferramentas que cercam. Além de que hoje é básico tu aprender pelo menos conceito, uma parte de métodos ágeis. Bom, o Git não precisa nem falar porque e outras ferramentas similares assim que hoje são base para programação, tu tem que
saber disso, mas principalmente começar a te destacar em algum ramo, pegar uma linha e seguir ela. Assim. Que se tu abrir muito o leque, tu vai ser um programador no todo que vai saber muita coisa, mas para cada vaga tu vai ser um programador inferior a vários outros que vão tentar ela. Então, o focar nesse caso é muito importante. Rafa, Não adianta. nessa Oi. mesma linha de raciocínio, tu é um cara que tem aí uma experiência na prática e tem a formação acadêmica. Mas Isso. vamos assim, para quem tá com hoje, vamos dizer, 18 anos, começando a pensar nesse mundo, o que tu vê que vale mais assim para esse mercado? É fazer um curso de linguagens, é buscar essas linguagens mais rápido com um curso de Python, com um curso de C Sharp, ou a formação acadêmica de uma engenharia de software, de um sistema da informação, ainda é o mais buscado? Para mim, o curso técnico, ele, para ser programador, assim, botar a mão na massa mesmo, seria um curso técnico, porque o técnico ele te dá muito da prática. A formação acadêmica, ela vai ser, em boa parte, sim, mais conceitual, mais a teoria para tu desenvolver para outras coisas do que para tu sentar e programar. Tanto que 90% até mais do que eu aprendi para programação, para codificar, foi no técnico de informática que eu fiz antes da faculdade. Que na faculdade em si, eu aprendi muita coisa teórica, muitos conceitos que até me ajudaram a abrir a mente de outros conceitos que eu sabia na prática no técnico, mas não tinha parado para pensar na teoria, assim, do que tinha por trás. Então, para quem quer programar mesmo, seria o técnico. Claro, pode ter empresas que vão querer que tu tenha sido superior para ser pleno ou sênior, por exemplo. Né? Na UI mesmo, provavelmente eles pediram para mim o diploma. Não, se eu não tivesse o diploma de superior na área, provavelmente eu não pegaria a vaga ou não pegaria essa vaga que eu tô hoje. Pegaria alguma, talvez de júnior ou alguma outra vaga, não sei como é que funciona nessa parte, porque não cheguei a pesquisar a fundo disso. Então, ter um superior até é importante para muita coisa, mas para aprender mesmo, eu considero o curso técnico. E tem cursos técnicos muito bons. Aprender curso técnico só da linguagem pode ser caso se tu não programa antes. Tu não sabe o core da programação. Que nem o Marcelo falou, tu tem que primeiro aprender a programar. Depois tu vai te preocupar com a linguagem. E sobre isso também, a cultura de ter o Git, de ter um ambiente colaborativo é essencial? Com certeza é muito importante, porque no caso, que nem eu tenho LinkedIn, que eu boto ali toda a minha experiência. Mas o Git tu consegue mostrar o que tu já fez de fato. Mostrar o teu portfólio na internet. Então o Git complementar ao currículo, ele é muito importante. Porque uma coisa é eu colocar ali que fiz tal curso, trabalhei em tal lugar fazendo tal coisa, e outra é tu poder mostrar o que tu realmente fez, ou como tu realmente programou, principalmente se tiver um recrutamento técnico junto. Eu ia falar assim, que eu também acho legal para quem quer conhecer projetos fora do seu círculo, assim, o que eu quero dizer com círculo? É que às vezes você fica numa cidade pequena, que não tem muitas oportunidades de ideia,
ou de implementação. Então você fica sempre naquele programazinho de cadastro. Lembra que antigamente, quando você aprendia a programar, a primeira coisa que te ensinava era fazer um cadastro. Ou o povo sem criatividade, Sim. igual quando vai dar Excel e quer dar boletim escolar. Eu falei, gente, vamos fazer um negócio diferente. Eu faço meus alunos criarem uma ficha de RPG. Eu falei, pô, gente, vamos fazer uma ficha de RPG aí que fica legal. É. Né? E outras coisas. Mas aí o que acontece? Eu acho que o cara no kit, ele pode pegar algum outro trabalho e começar a se desafiar ali e ver, olha, deixa eu ver o que eu posso colaborar com outras pessoas. E conhecer uma forma de programação novo, estudar novos códigos, porque eu sempre falo que para um mesmo código, para uma mesma solução, aliás, tem vários códigos, né? Então, você escreve do jeito que você facilitar para você, se tiver entendimento. Então, acho, não dá para fazer isso com o Git? Fazer esses micro treinamentos? Então, isso daí é muito bom. Agora, eu vou te dizer, no meu técnico eu tive sorte de não ser essa coisa de cadastrinho básico. Tanto que eles incentivavam a gente a fazer trabalhos um pouco fora da caixa. No primeiro ano teve um projeto, eles botaram para fazer tema livre, mas queria uma certa complexidade. Eu mesmo tinha feito em C para DOS um Tamagotchi. Como assim? Que é algo foda. Tamagotchi, com bichinho, evoluía, morria, comia, bebia. Eu não faz muito tempo que eu tinha botado um emulador de 98 para poder gravar a tela e tudo desses projetos antigos, para ter o registro de como é que era. No segundo ano mesmo, o professor nos incentivou a entrar numa competição que o nome era 512 bytes. Tu podia fazer o que tu quisesse, só tinha uma limitação. O código não podia passar de 512 bytes. E é isso. Faz qualquer coisa. Aí, no meu caso, eu fiz um Pong, o joguinho aquele das barrinhas. Pong é o jogo da barrinha lateral, não é? Isso, tipo um ping-pong ali, só que é só as duas barrinhas e a bolinha ali. Que aí eu fiz o Pong, fiz também outro já ficou menor, já não era um código muito grande, que era... Um Pac-Man não chegou a assistir. Não, em 512 não daria. Mas no completo ali também não cheguei a fazer. Não, tu não tem ideia do que era fazer tela em modo DOS. Até hoje eu sei de cor vários caracteres ASCII já. Só no Alt alguma coisa. E teve uma colega minha que tinha feito nesse um jogo do labirinto. De tu criar o labirinto e ele percorrer depois. Sozinho. Então, pelo menos disso teve bastante coisa. E depois até do técnico, eu gostava às vezes de brincar. Normalmente eu tinha ideia e depois ficava anos para desenvolver ela. Aí um dia eu parava para desenvolver. Aí uma delas foi até de esconder caracteres numa imagem bitmap 24 bits, sem alterar visualmente ela, assim, praticamente nada. Ali é um dos meus xodós até, junto com esses outros dois. Rafael, muito legal, mas o tempo passou rápido. Estamos chegando no final do PodPutz de hoje. Eu gostaria de ouvir as suas considerações finais, Rafael Domingues. Bom, estou muito honrado de ter sido convidado. Eu até não sei onde que o Bruno estava com a cabeça de pensar em desenvolvedor lembrar de mim, mas eu acredito que... Não, brincando, eu acho. Se erramos, a gente depois corta um pedaço. Boa. Tá. Eu estou muito honrado de estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. O Bruno, que é com quem trabalhei, é um cara assim que
Eu ainda vou trazer ele para trabalhar comigo de novo. Eu tenho essa meta de vida também. Foi um prazer conhecer vocês, Heitor e Marcelo. Só conhecia de ter ouvido o podcast. Não tinha ainda conversado com vocês. E muito obrigado por tudo. Muito bom. Bruno, suas considerações finais. Bom, gente, antes das considerações, eu vou só trazer um parênteses aqui. Eu ouvi bastante o Rafael falando que hoje ele tá pela AI. Ironicamente, não propositalmente, temos 2 episódios, o Node 20 e o Node 26. O Node 20 a gente falou com o José Ronaldo, que também é da AI, e no 26 com o Gabriel Gomes, que também é funcionário da AI. Olha como, coincidentemente, a gente procura as pessoas e acaba encontrando todos na mesma empresa. Então, mas olha, foi uma conversa boa. Já estava um tempo querendo trazer alguém de dev para falar um pouco sobre isso. E já temos aí mais um assunto, né? Trazer alguém de Frameworks agora para explicar um pouquinho o que é o Agile, o que é o Scrum, para também reforçar essa parte. Mas do mais, é isso, pessoal. Muito obrigado por nos ouvirem. Boa. E você, Marcelo, suas considerações finais? Olha, galera, foram várias dicas aí de caminhos. Um bate-papo foi excelente. E basicamente foi um estouro de pilha, né? Que aprendemos tanta coisa, veio tanta coisa que o tempo passou e a gente nem viu. Então, obrigado aí, Rafael. Obrigado aí, galera, por estar ouvindo a gente. E é isso. É isso. Agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu!